Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, né? Deus, nós queremos agradecer, louvado e bendito seja o teu nome. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Que o Senhor nos dê da sua graça e nos acompanhe sempre, nos ajudando a termos um coração voltado para Ti. Fica conosco nessa noite e fala profundamente ao coração de todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hebreus 13:16 diz assim: Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifícios a Deus. Quais destes sacrifícios Deus requer de nós e quais deles Deus se agrada? Esse é o contexto de Hebreus 13. É interessante que Hebreus, na verdade, está se referindo especificamente a tentar demonstrar que a vida das pessoas que são judeus, né, convertidos ao cristianismo, e alguns deles voltaram a praticar o sacrifício, a lei cerimonial. E estes que voltaram a cumprir a lei cerimonial estão tentando convencer os outros que ainda não voltaram ao judaísmo a voltar para o judaísmo. Então você tem toda a carta aos Hebreus dizendo que não precisa mais. Por quê? Porque Jesus Cristo, Hebreus 1, né, é superior aos anjos, é superior a Moisés, porque ele está vivo. E aí vai mostrar a superioridade de Jesus Cristo em relação a tudo. E portanto não há necessidade mais de sacrifício. E aqui ele termina a argumentação dele, né? Verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eu nunca entendi por que o verso 8 está ligado nesse contexto de imitar os vossos guias e a fé que tiveram. Quer dizer, não é para as pessoas. Quem de nós não conhece gente que trouxe outras pessoas a Cristo e estas pessoas mesmo se desviaram dos caminhos do Senhor? E a gente conhece, nós temos histórias de monte para isso. E aí ele vai dizer, olha, lembra da fé, do fim da fé que tiveram. Não é para lembrar do meio da história onde as pessoas se perdem. E ele vai dizer, em última instância, se houver modelos que nos chamaram até a presença de Deus e se desviaram do meio da presença do Senhor, ele vai dizer, Jesus Cristo não se desviou. Quer dizer, ele está dizendo para a vida destes que estão sendo tentados a deixarem o cristianismo e voltarem para o judaísmo, que isso só pode acontecer o dia que nós não tivermos modelos humanos nenhum, o que é muito difícil, né? Mas vai que ainda assim aconteça, ele vai dizer o dia que Jesus Cristo mudar. Porque ontem ele é o mesmo, hoje ele é o mesmo, houve uma continuidade na vida de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que houve uma continuidade da vida de Jesus Cristo em relação ao Pai, deve haver uma continuidade nossa no cristianismo em relação ao Pai. Esse é o argumento dele. Continua, presta atenção que eu vou chegar lá. Aí ele vai dizer, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. São doutrinas que se preocupam com alimentos, que no final das contas não vão ter proveito nenhum. E aí ele diz, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação para o pecado, como pagamento, né? Tem os seus corpos queimados fora do acampamento. Ele entra nessa história para mostrar aquilo que Jesus Cristo fez em favor da vida do seu povo. Em função daquilo que Jesus Cristo fez, morrendo fora da porta, fora do arraial. Lembra? Quando uma pessoa era pega e ela tinha que se purificar. Ela tinha que se purificar fora do arraial. Lembra disso? Ela passava 7 dias fora do acampamento lá no deserto.
Então, a promessa é de que o mediador viria e pagaria os nossos pecados fora da cidade. Por isso, Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade. Tá? Então, do mesmo jeito que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez em favor da vida de cada um de nós, se sacrificando fora do arraial, fora do convívio, abrindo mão de coisas, fazendo bem, aí ele vai chegar então no verso 15 e 16. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E a pergunta é, que sacrifícios são esses? E a resposta está no verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Então lembra da vida de Jesus Cristo. Que sacrifício Jesus Cristo fez? Praticou o bem. O que é praticar o bem? Bom, Jesus Cristo disse, é você amar os seus inimigos, porque amar os seus amigos todo mundo faz. É a nossa justiça exceder muito a dos fariseus, porque se tiver a nossa justiça igual a dos fariseus, ai de nós, porque nós precisamos exceder muito a justiça deles. E Jesus Cristo vai mostrando, quando alguém der um tapa, nós precisamos aprender a virar outra face. Aquilo que nós esperamos que os outros nos façam, nós devemos fazer aos outros. Não foi o que Jesus Cristo fez? Foi isso que ele fez. Então, são estes sacrifícios que a gente deve fazer em prol da vida das pessoas. Você já ouviu? Eu não sei se vocês conheceram essa música. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor. Não tinha a música assim? É o que temos para te oferecer cada dia, ó Senhor. Conhece, não? Rangel conhece essa música? Não conhece? Essa música é... Olha que eu sou novão na igreja, hein? Mas essa música é do tempo que eu cheguei na igreja. Sacrifícios de amor é o que temos para oferecer. A pergunta é, que sacrifício? E aí a gente fica viajando nos sacrifícios. A resposta é, quando nós fazemos o bem. O que é fazer o bem? Aquilo que Jesus Cristo fez. Então, a pergunta é se estas práticas existem na nossa vida. Por exemplo, amar os nossos inimigos. É muito interessante isso. Será que existe isso na vida da igreja? Quer dizer, pessoas com rancor seria muito estranho. Porque se a gente não consegue fazer o bem, vai ficar rancoroso? Só pode fazer o bem que não é rancoroso. Porque Jesus Cristo não era rancoroso. Como é que alguém consegue fazer o bem com rancor? Aí a gente canta assim, né? Caiam por terra agora os inimigos de Deus, e olha para o irmão, seja estabelecido. E a gente pensa que o inimigo é nosso irmão. O inimigo é quem está próximo de nós. E não é. Sacrifícios, Hebreus 13 que nós estamos lendo, sacrifícios que Jesus Cristo está dizendo, o que o autor aos Hebreus está dizendo, são os mesmos sacrifícios feitos por Jesus Cristo. Que implica necessariamente em a nossa justiça exceder muito. E isso deve existir, pelo menos, no mínimo, no meio do povo de Deus. Ou seja, a gente até fala isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Não é assim que a gente fala? Mas e quando é que a gente consegue dar uma face quando é batida sobre a nossa face? No meio da igreja, vamos falar. Quando é que a gente consegue orar por aqueles que nos perseguem? No meio da igreja. Normalmente não é isso que acontece quando as pessoas deixam seus ministérios, quando as pessoas param de fazer, ficam desanimadas de fazerem as boas obras, de exercerem seus ministérios, de praticarem aquilo que Deus espera que elas pratiquem. Por quê? Porque afinal de contas existe alguém que me feriu, alguém que fez isso. E a gente se esquece que a gente deve fazer sacrifícios, que é fazer pelo menos o bem. E mais, quando é que existe esses sacrifícios que ele diz que é a mútua cooperação? É muito interessante como mútua cooperação implica necessariamente em, às vezes, nós fazemos alguma coisa para o ministério do outro e bem, que não necessariamente o nosso, para privilegiar a pregação da palavra de Deus sobre a vida das pessoas, para que elas tenham orientação da parte de Deus sobre a vida das pessoas. Então nós devemos aprender a nos enxergar não só como uma cidade de Deus, não só como lavoura de Deus, não só como casa espiritual, mas nós precisamos aprender a nos enxergar como cooperadores. Agora, como é que pode existir cooperação se às vezes existe no nosso meio desânimo e a gente quer parar de exercer o nosso ministério por causa das coisas que as pessoas nos fizeram? Mas e a nossa cooperação fica onde nessa história?
Então, no mínimo, a nossa cooperação deveria ser, no mínimo, em oração. E eu estou dizendo no mínimo, na verdade, deveria ser o máximo, né? Quando os presbíteros, lembra o que eles disseram? Não é bom que nós nos entreguemos à distribuição da mesa, porque nós precisamos nos concentrar no quê? No quê? Na oração e que mais? Na palavra. A primeira coisa, então, que nós não devemos é gastar tempo se entregando à mesa, porque nós deveríamos passar tempo fazendo o quê? Orando. É a primeira coisa. Na verdade, nós nos entregamos mais à palavra hoje do que à oração. Quando, na verdade, a Escritura diz que eles iriam se entregar mais à oração do que à palavra. Ou pelo menos numa ordem primeira, se é que as coisas são colocadas em ordens na Escritura, deveria vir primeiro a oração e depois a palavra. Então, se nós queremos cooperar, eu fico a me perguntar, aonde é que existe a vida de cooperação entre nós através da nossa vida de oração? Aliás, eles acharam tão importantes isso, que eles acharam melhor não se envolver distribuindo alimentos, que eram coisas absolutamente legítimas, porque eles entendiam que orar pela vida da igreja era mais importante. Você vai dizer, mas oração sem ação não é nada, mas a ação estava proposta. Mas a ação sem oração é soberba, é arrogância, é achar que você pode discernir o caminho sem a vida de ninguém, é achar que você consegue achar a solução para as coisas sem a orientação da parte de Deus. E não é isso que ele diz. E sacrifício lembra o que para você? O que é que lembra sacrifício na sua cabeça? Como? Abrir mão. Como é que sacrifício de oração pode ser abrir mão? Deve ser de alguma coisa. Que mais que lembra sacrifício? É uma coisa interessante. Hã? Como? Eu não entendi. Morte. Morte para quê? Morte por alguma coisa. Sacrifício lembra morte. Sacrifício lembra abrir mão, renúncia. Não é isso? Então, aonde na nossa prática significa que a gente vai precisar aprender a escolher? Fala. Exatamente. Significa que a gente tem que... Isso numa época onde não tinha televisão. Numa época onde não tinha energia elétrica. Numa época onde não tinha indústria. Numa época onde não tinha o trabalho como nós temos hoje. Numa época onde nós não tínhamos avião e nós não tínhamos carro. Numa época onde nós não tínhamos a forma de prazeres como nós temos hoje. A forma de vida como nós temos hoje. Mesmo naquela época, sem todas essas coisas, o autor aos Hebreus está dizendo, vocês precisam aprender a sacrificar. Vocês precisam aprender a abrir mão. Vocês precisam aprender a morrer. Vocês precisam aprender a escolher coisas. Quer dizer, não tem nada a ver com uma coisa do nosso tempo. É uma coisa que qualquer que seja o momento histórico em que nós vivêssemos, nós teríamos que aprender a abrir mão de coisas. Nós teríamos que aprender a escolher, porque sempre vai haver na nossa vida coisas que querem preencher a nossa agenda e que necessariamente poderiam ser relegadas a segundo plano. Não é que precisam ser deixadas de lado. Não é que nunca mais elas farão parte da nossa história, mas que existem coisas importantes que não devem deixar de fazer parte da nossa vida. E aí existe a mútua cooperação. E eu pergunto, onde é que está a mútua cooperação na vida da igreja? Eu quero crer que ainda que todas as pessoas, e há muita gente que está estudando e está trabalhando numa hora como essa, ok. E nem acredito que necessariamente se orar na terça-feira à noite as pessoas estarão orando. Podem orar qualquer dia. Mas eu quero crer que a igreja, em algum momento, está achando tempo para orar. Não é gostar de falar de oração. Não é gostar de ouvir falar de oração. É gostar de oração, gostar de ouvir falar de oração e, de fato, separar tempo para orar. Isso é mútua cooperação. E aí eu fico pensando, em que você e eu temos nos sacrificado para fazer o bem e para cooperar mutuamente com os outros? Você vai dizer assim, por exemplo, perdoar. Eu sempre gosto do lado do perdão, que é o que mais pega em todos nós. Ah, é difícil, eu não consigo. Agora não, espera um tempo. Mas não é um sacrifício que está sendo pedido? A gente não canta sacrifício de louvor que nós queremos oferecer, que é a santidade, a nossa adoração? Exatamente. Então sacrificar existe não só renúncia, existe não só morte, mas eu posso dizer para vocês, me corrija se eu estiver enganado, exige esforço. Sacrificar é alguma coisa que você vai se forçar a fazer.
É uma coisa que ainda não é um hábito na nossa vida. Talvez na vida de Cristo ainda fosse mais fácil. E ainda assim, quando foi passar pela cruz, ele disse, olha, o que ele falou? Se possível, passa de mim esse cálice. Se ele não estivesse orando, eu duvido que ele teria sido entregue, aceitar se entregar na cruz do Calvário por nós. Então, sacrifício implica em nós nos esforçarmos a fazer uma coisa que para nós vai ser doída. Geralmente, olha o argumento das pessoas. Eu não quero perdoar porque dói. Ué, mas não é exatamente o sacrifício que você vai fazer, você fazer alguma coisa ainda que doa? Eu não estou entendendo. Porque você acha que Deus perdoar a vida de cada um de nós não doeu? Eu não entendo isso. Você não acha que na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo não precisava dizer, porque ele já estava morrendo por nós, quando ele disse lá em Lucas, Pai, perdoa-lhe porque ele sabe o que fazem. Ele estava em fase terminal, na beira da morte. Você acha que não estava doendo? Estava. E você acha que ele precisava falar aquilo? Não, porque ele já estava na cruz do Calvário. Mas ainda assim, ele fala aquilo para mostrar o que é sacrifício. Sacrifício é fazer alguma coisa para o bem e para o bem do outro, mesmo que isso doa em mim. E eu pergunto, geralmente, apesar de nós fugirmos do hedonismo, que é a busca pelo prazer, nós não fugimos da dor, ainda que essa dor implique em trazer um prazer para o outro, um prazer em levá-lo até Deus, uma aproximação diante de Deus. Num certo sentido, nós não estamos sendo hedonistas, onde nós não queremos que absolutamente nada doa em nós, porque afinal de contas, nós não queremos nos sacrificar. Aí eu pergunto, as pessoas que estão parando de exercer suas atividades, não é estranho que elas parem por causa do outro, quando elas deveriam continuar por causa do outro? Você vai dizer, mas está doendo. Exatamente, esse é o seu sacrifício. Faça mesmo doendo em prol do outro, porque afinal de contas você acha que não doeu em Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele fez durante a sua vida, você acha que não doeu. A gente se ofende, presta atenção no que eu vou dizer agora. Qual foi a tentação de Jesus Cristo? A gente se ofende quando alguém desconfia da nossa credibilidade. Não é verdade? Se é mentiroso, se é ladrão, se é sei lá o quê, qualquer outra coisa, você fica ofendido. Nós que somos pecadores, nós que temos a possibilidade, a gente pode não ter feito, mas existe a possibilidade, existe. Nós que estamos sendo regenerados ainda não estamos prontos. Deus ainda está executando uma obra em nós, está certo? Existe um monte de coisas que ainda não aconteceu plenamente na nossa vida. E a gente se ofende. E Cristo? Como é que você acha que Jesus Cristo se sentia quando alguém chega para ele e diz assim, se podes, cura então a vida do meu filho, porque eu levei para os seus discípulos e eles não conseguem. Jesus Cristo diz assim, se podes? Nossa, você está me ofendendo. Você não sabe quem que eu sou? Jesus Cristo, nós vamos morrer, porque a tempestade vai nos acabar. Meu, vocês estão junto comigo, vocês estão preocupados. Vocês são de muita pequena fé. Vocês estão me ofendendo com isso. Vocês não sabem com quem vocês estão andando? Quer dizer, se a gente se ofende, eu fico a imaginar o que é que Jesus Cristo sentia quando as pessoas não davam a credibilidade a ele, que de fato ele demonstrou durante toda a história, que ele merecia tal credibilidade. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente fala tanto de sacrifício, mas às vezes a prática da vida da igreja não me parece que seja de sacrifício. Parece que seja alguma coisa que fuja daquilo que vai causar alguma dor em nós. Mesmo que o autor aos Hebreus diga, não se esqueçam de fazer o bem, não se esqueçam de cooperar mutuamente, porque com tais sacrifícios Deus se alegra. Significa que para fazer o bem nunca vai ser fácil. Significa que para cooperar com o outro nunca vai ser fácil. Mas Deus pede tanto uma quanto outra, desde que ambas passem pela linguagem de sacrifício. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele veio fazer o bem, quando ele veio cooperar, ele se sacrificou e muito pela vida de cada um de nós. Eu fiquei pensando bastante nisso. Gostaria que você de fato também pensasse nisso, porque ele diz, olha, verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Não negligencieis. É bem possível que a gente negligencie muita coisa, inclusive a prática do bem e a mútua cooperação. Significa dizer que se eu estou pensando na mútua cooperação, eu devo olhar para a igreja, alguma coisa vai ser feita, alguma atividade vai ser realizada, e você deve pensar no quê? O que é que eu posso ajudar para fazer isso acontecer? Os adolescentes vão se reunir, alguém está precisando de alguma coisa? Os jovens, está tudo bem aí? Vocês querem que eu faça alguma coisa? Querem que eu ore por vocês? Os casais, está tudo bem, alguém está precisando?
Estão se separando? Alguém quer que eu ore por vocês? Vou orar por vocês. As viúvas, as solteiras, as desquitadas. Alguém está precisando de alguma coisa na igreja? Precisa que eu ore por vocês? Quer que eu coopere com vocês com alguma coisa? Isso deveria ser a nossa preocupação. Em vez de, espero que ninguém me olhe, espero que ninguém peça nada, porque eu já estou saturado de ser decepcionado, de ser machucado, das pessoas falarem coisas, eu não aguento mais, acho que eu já dei a minha contribuição. É muito estranho, porque parece que a gente não quer mais oferecer sacrifícios. Jamais nós ofereceremos sacrifícios igual a Jesus, mas em alguma medida, aquilo que ele fez é exemplo para nós, que é praticar o bem e mútuo cooperar uns com os outros. Então, se eu pensar na vida de vocês e vocês pensarem na minha vida, dá para você imaginar o que vai acontecer? Nós pensando na vida de cada um de nós. É isso que deve existir na vida da igreja. Então, não só eu pensando na vida da Valéria e na vida do, como é o nome dele? Do Marcelo, né? Mas também o Marcelo pensando na vida da Valéria e pensando na vida do pastor e da igreja. A Valéria pensando na vida do Marcelo, na vida do pastor e da igreja. A igreja pensando na vida do pastor. Isso é mútua cooperação. Mútua cooperação é aquilo que Neemias fez. Como é que está o povo de Israel? Está tudo bem com eles? É a gente se preocupar com o outro, a gente pensar no outro. E a gente fazer algo pelo outro. A gente cooperar com o ministério do outro. E fazer o bem. Sem olhar a quem. E eu fico a me perguntar, se nós tivéssemos de lançar os nossos sacrifícios a Deus hoje, quais sacrifícios seriam? Acho que você poderia se perguntar isso. Que tipo de sacrifício você tem feito? Que tipo de coisa você tem renunciado? Que tipo de coisa, para que tipo de coisa você tem morrido? Se essas coisas implicam no bem do seu irmão, no bem do próximo, em alguém se aproximar mais de Deus. Se alguma coisa dessas que eu fizer ajudar o meu irmão a se aproximar de Deus, eu faço tal sacrifício. Porque eu sou livre para isso. E eu quero abençoar meu irmão como sacerdote que sou, a fazer com que a vida de cada um deles se aproxime mais e mais do Senhor. Percebe que é não abrir mão dos seus direitos. Na verdade, o cristianismo é abrir mão de seus direitos. É exatamente o contrário. Desde que não fira, né, a essência do cristianismo, óbvio, né? Mas é abrir mão daquilo que é possível abrir mão para abençoar a vida do próximo. Talvez eu termine com essa palavra que ajude. C.S. Lewis disse assim, é uma das coisas que eu compartilhava com a Luzinete, com o pastor Marcos, algum tempo atrás. Ele disse assim, se eu pudesse dizer algo a vocês, a gente precisa de muito pouco na vida. E dentre as coisas que nós precisamos é de amigos. Então, se eu pudesse dizer abra mão de quase tudo que for legítimo na vida para ficar perto de seus amigos. O que Deus está dizendo é, abra mão daquilo que é possível abrir mão, para abençoar a vida de seus irmãos. E até aquele que não são irmãos, porque na prática do bem, a gente deve fazer sem olhar a quem. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude de fato a pensar quais são os sacrifícios que nós fazemos em prol de quem, para poder apresentar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer porque em Cristo nós podemos ver e aprender a prática do bem exercida por Ele e a cooperação dEle, ó Deus, e do Espírito Santo de Deus com Ele e do Senhor enviando, e essa mútua cooperação existindo na Trindade para que a obra de redenção se materializasse, se concretizasse na história. Ajuda-nos a entendermos que é este exemplo que o Senhor traz para a vida de cada um de nós. Em vez de nos desanimarmos, deveríamos nos ir além, porque nós temos muitos exemplos a partir da própria fidelidade e imutabilidade de Cristo, de que se nós tivermos todos os exemplos humanos perdidos na história, nós devemos olhar para Cristo, porque Ele ontem, hoje é o mesmo e o será eternamente. Então ajuda-nos nisso, para que isso impulsione a vida de cada um de nós, a fazermos o bem e a cooperarmos mutuamente uns com os outros, para que a Tua obra avance, para que estes sacrifícios, daquilo que ainda nós não temos hábito de fazer, daquilo que talvez no primeiro momento seja estranho a nós, seja uma prática que através do esforço que o Teu Espírito Santo mesmo coloca no nosso coração, nós possamos trazer na história esta prática e a Tua igreja auxiliar a Tua própria igreja naquilo que o Senhor designou ela para fazer. Nos ajuda nisso e que possamos de fato ter sacrifícios a serem colocados na Tua presença. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.